capítulo 19. Antes de fazer a leitura desse texto, queridos, nós estamos trazendo uma série de mensagens com o tema Partiu 2021. E o objetivo dessa série é preparar você para que esse ano seja verdadeiramente o melhor ano da sua vida. Que esse ano seja o ano em que Deus vai te surpreender. Que seja realmente um ano impressionante de verdade, não somente um desejo, mas que verdadeiramente seja assim. E nós temos crido e declarado isso, que a vontade de Deus é que possamos experimentar sempre o melhor dele todos os dias. No primeiro domingo nós falamos sobre identidade, e falamos sobre a importância de você saber quem você é de verdade. Domingo passado nós falamos sobre fé. O tema de domingo foi 2021 já deu certo. E nós usamos a figura de Davi, um homem, um jovem simples, mas que precisou lutar com um soldado experiente. Pela fé, ele surpreendeu o exército de Israel e o rei de Israel. E hoje não é diferente. Deus também quer falar ao seu coração. Se em primeiro lugar eu precisei reconhecer quem eu sou, assumir verdadeiramente a minha identidade. Domingo passado a gente entendeu que a gente precisa colocar a nossa fé em prática. Hoje nós vamos falar um pouco sobre atitude. E o texto que nós escolhemos é uma história conhecida, especialmente para quem é cristão, mas que tem muitas lições para nos dar nessa noite. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos fazer uma oração? Santo Deus e Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos esclareça essa palavra e que possamos, com as lições que tirarmos dela, ó Pai, colocarmos em prática para que esse ano seja um ano realmente extraordinário do Senhor nas nossas vidas. Obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém, queridos. Se você é cristão, certamente você já viu essa história antes. Se você não é, você vai ouvi-la hoje. Nós estamos falando de um homem que não tinha uma boa fama. O próprio texto diz que ele era mal visto. E as pessoas também ficaram contrariadas porque Jesus foi se hospedar ou investiu um tempo na casa daquele homem. Aquele homem tinha consciência de que era ladrão. E ele fala que iria dar metade dos seus bens aos pobres, e se alguém teria extorquido, teria tirado aquilo que não lhe pertencia, iria devolver 4 vezes mais. Aquele homem, humanamente falando, ele tinha
talvez uma condição financeira invejável, mas aquilo não lhe completava. Mas ele tomou uma decisão na vida dele. E o resultado desse ano nas nossas vidas, se não começou ainda, deve começar hoje na sua vida. O melhor ano da sua vida, se não começou ainda, na sua percepção, deve começar hoje. Como, pastor? Você precisa ter atitude. O texto que a gente leu nos mostra que as atitudes de Zaqueu levaram ele a ter um encontro transformador com Jesus. E eu creio, querido, que as nossas atitudes, elas determinam o nosso futuro. São as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas atitudes que nos levarão a experimentarmos um ano realmente cheio de surpresas maravilhosas de Deus na nossa vida. Algumas pessoas, elas querem que algo novo aconteça, que mudanças aconteçam na sua vida, mas não tomam uma atitude para que isso se torne uma realidade. Ficam sempre esperando que alguém faça algo por elas. Ficam sempre esperando que aconteça alguma coisa e, como um passe de mágica, tudo mude, fique tudo colorido e lindo na vida dessa pessoa. Isso não acontece. Por isso que hoje, se nós já vimos a importância de termos uma segurança na nossa identidade como filho de Deus, se já entendemos como Davi que devemos olhar esse mundo numa perspectiva de fé, de confiança, de dependência de Deus, hoje o desafio é olhar mais para você. E o tema da nossa mensagem é atitudes que mudarão a minha vida, ou atitudes que mudarão a sua vida. Quais são as escolhas que eu preciso fazer em janeiro, para que eu possa colher fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ou até o fim da minha vida? Quais foram as atitudes que Zaqueu tomou na sua vida, que mudaram a vida dele e que fizeram com que ele experimentasse esse encontro transformador com Jesus? A primeira atitude que ele tomou e que eu e você precisamos tomar na nossa vida é: determine o seu avanço espiritual. Você entendeu o que eu disse? A primeira atitude que eu e você precisamos tomar hoje, queridos, é determinar o meu avanço espiritual. Versículo 3, versículo 4, ele fala sobre essa atitude que Davi tomou. Ele queria ver quem era Jesus. Ele conhecia Jesus superficialmente, mas ele queria conhecer mais sobre Jesus. Ele queria ver Jesus passar. E o texto diz que quando ele buscou, tinha uma multidão, e aquela multidão impedia ele de ver, e ele tomou uma decisão: eu vou buscar uma outra maneira para que essa vontade que eu tenho no meu coração se torne realidade. O texto diz que ele sobe uma árvore de figueira brava para ver, pois ele sabia que Jesus iria passar por ali. Queridos, muitas vezes nós começamos o ano fazendo planos sem colocar Jesus como a nossa principal meta. Não, esse ano é o ano que eu vou casar. Não, esse ano é o ano que eu vou conseguir um emprego. Esse ano eu passo na faculdade. Não, esse ano eu compro o meu carro. Esse ano eu vou subir de nível na minha empresa. Não, aí a gente fica com um monte de coisa, um monte de plano, um monte de coisas terrenas, e a gente esquece de colocar Jesus como prioridade da nossa vida. A Bíblia fala de um momento que Jesus se encontra com uma mulher que vai pegar um pouco de água e um poço. E essa mulher era mulher mal vista também.
existia uma desavença entre os judeus e os samaritanos, e Jesus começa um diálogo com aquela mulher, e aquela mulher diz: como é que, sendo tu judeu, pede água a mim que sou samaritana? E o texto diz: porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Aquela mulher estava cheia de ódio, estava cheia de raiva, aquela mulher estava com muitos sentimentos ruins dentro dela. E Jesus começa a falar para ela de uma água viva. E Jesus começa a ensinar para ela que existia uma água que iria saciá-la, que era muito mais importante do que aquela água que ela ia pegar naquele poço. Jesus começa a falar para aquela mulher que ela precisa tomar uma atitude. E ele começa dizendo assim: ó, chama lá teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: verdade, você não tem, porque o que você tem agora não é teu marido, e você já teve 5. Aquela mulher, ela buscava uma realização amorosa, e por isso que casou 5 vezes, e o último não era mais um casamento, era um rolo, era um esquema. E ela continuava, aquela mulher religiosa, amarga e cheia de sentimentos ruins dentro dela. Mas Jesus disse assim: olha, eu tenho uma água viva que mudará a sua vida. A atitude que você precisa tomar no início do ano, querido, não é priorizar os projetos terrenos, é priorizar o seu avanço espiritual. Uma das coisas que eu sempre escuto as pessoas falando no final do ano é: eu quero esse ano ter mais intimidade com o Senhor. E você pergunta: o que foi que melhorou esse ano? Às vezes a pessoa não tem muito o que falar, mas ela só tem um desejo. O que era que Zaqueu queria? Zaqueu não queria encontrar uma árvore. Zaqueu queria encontrar Jesus. Uma árvore foi só algo que facilitou ele ver Jesus, mas o objetivo dele era Jesus. Queridos, quando nós temos como principal objetivo Jesus, o nosso avanço espiritual, a Bíblia diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O grande problema nosso, muitas vezes, de não experimentarmos um ano realmente diferente, no bom sentido, é que nós estamos sempre priorizando coisas e deixando a nossa vida espiritual de lado. Nós estamos sempre buscando sucesso terreno e vamos deixando de lado o sucesso espiritual que Deus espera de mim e de você. Aquele homem tinha dinheiro, mas não tinha felicidade. Aquele homem tinha uma posição. Ele era publicano, mas ele não tinha nenhuma posição espiritual. Queridos, a sua mudança não começa com as coisas da terra. A sua mudança desse ano deve começar com a sua atitude em direção a Deus. Existe uma diferença entre desejar e ter atitude. Há muitas pessoas que terminaram o ano de 2020 dizendo assim: eu desejo que esse ano seja o ano de maior intimidade, de crescimento espiritual. Quando é que isso vai deixar de ser um desejo e vai passar a ser uma atitude na sua vida? Certamente Zaqueu desejava encontrar Jesus, mas ele transformou o desejo em atitude. Pastor, esse ano é um ano que eu desejo ler a Bíblia toda. Já começou? Pastor, esse ano é o ano que eu desejo orar mais. Já aumentou? Já reservou um tempo de qualidade? Porque o desejo não leva você a nada, mas a atitude sim.
Se Zaqueu tivesse só desejo, quando ele encontrasse a multidão, ele ia dizer assim: não vou não. Quando dissesse: Zaqueu, tem uma árvore ali, não vou subir não, vai dar trabalho, dá outro dia, quem sabe eu vejo Jesus. Zaqueu não somente tinha um desejo, Zaqueu tinha uma atitude que latejava dentro dele. Era algo mais forte do que ele. Querido, faça acontecer as coisas na sua vida e não fique esperando que elas aconteçam. Faça acontecer. Não fique esperando ter um desejo de orar, ore. Não fique esperando ter um desejo de ler a Bíblia, leia. Não fique esperando ter um desejo de servir, sirva. Não fique esperando um desejo de discipular, discipule. Não fique esperando somente ter um desejo de fazer algo para o reino, mas faça. Ou você tem uma atitude concreta, ou todo mês, todo ano você terminará frustrado, porque nada daquilo que você desejou aconteceu. Seja o gênio da lâmpada da sua vida. Quando você esfregar a sua vida e dizer assim: eu quero ler mais a Bíblia, seja esse gênio e diga assim: leia agora. Eu e você precisamos, queridos, termos atitudes para mudarmos a nossa vida. Quantas pessoas não deixaram de experimentar em 2020, com tudo que passamos, um ano extraordinário, porque ficaram só no desejo, não tiveram atitude? É interessante que a vontade que ele teve quando se concretiza, ele queria só ver Jesus. Mas a Bíblia diz que ele não só viu Jesus, mas ele foi com Jesus para casa. Porque Deus sempre nos surpreende. Quando eu tenho apenas um desejo, quando eu tenho apenas uma vontade, e eu começo com uma pequena atitude em relação ao meu propósito de vida com Deus, com relação à minha vida ministerial, à minha vida espiritual, Deus sempre nos surpreende e sempre faz mais do que a gente imaginava ou imaginaria. O texto diz, queridos, que esse homem, ele sai determinado em uma missão. Pergunta que eu faço para você é: você quer avançar em quê na sua vida? Você quer crescer em que área espiritual da sua vida? Porque, queridos, se eu quero crescer em algo, eu preciso ser o maior interessado nisso. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar aqui que sua vontade é tocar bateria. Vamos imaginar. Pastor, eu quero avançar nessa área aqui. Sabe o que eu faria se fosse você? Chegaria para Carlos e dizia assim: Carlos, me ensina a tocar bateria. Carlos, mas rapaz, eu estou ocupado, tal, muita coisa assim. Tá bom, quando fosse outra vez, Carlos, Carlos, me ensina a tocar bateria. Pegava o grupo da igreja e dizia assim: Carlos, vai me ensinar a tocar bateria? Ficava com uma pulga atrás dele, ó. Não que você vai fazer isso, Carlos. Não. Mas se eu fosse você que quisesse, eu insistia. Até ver isso acontecer. Isso é só um exemplo. O que você quer esse ano 2021? Quer ser um homem ou mulher de oração? Olha nessa igreja aqui e diz assim: quem é uma referência para mim nessa área? E eu ia chegar para essa pessoa e ia dizer: me ensina. Como é que você sente tanta vontade de orar? Cantar, louvar, participar do ministério de louvor? Procura a pessoa.
Não é a mais linda. Se fosse a mais linda, eu ia procurar minha esposa, é claro. Se você quer ser uma mulher linda, procura ela, naturalmente. Mas se você quer desenvolver qualquer área na sua vida aqui, se esforce, meu irmão. Eu lembro que um desejo que eu tinha no meu coração, eu queria ser pastor. Eu já fui para muitos concílios que as pessoas sempre diziam assim: eu nunca quis ser pastor. E eu sempre me achei assim um peixe fora d'água, porque eu sempre quis ser. Tive lutas, dificuldades naturalmente, mas sempre quis. E aí eu via muitas pessoas falando isso. Eu ficava no pé dos meus pastores. E eu ficava... Ele dizia aqui: irmãos, eu vou fazer uma viagem para tal lugar. Quando o pastor descia do púlpito, dizia: pastor, posso ir? Bora, irmão. Para onde fosse. Pastor, eu posso ajudar o senhor? E aí, meu irmão, eu não gosto de lavar carro. Mas eu lavava até o carro do pastor. Só para estar com ele. Eu queria aquilo, eu queria crescer naquilo ali. O que é que você quer nesse ano 2021, meu irmão? Que avanço você quer na sua vida espiritual? Então, corra com todas as suas forças. Porque se você tiver atitude, porque se você tiver uma determinação em avançar espiritualmente, nada vai parar você. Uma multidão não parou um homem pequeno. Ele estava determinado: eu quero ver Jesus. O que é que você quer para a sua vida? Ou você quer que esse ano de 2021 se repita igual aos outros anos, sendo apenas mais um na multidão? Não. Deus não chamou nem eu nem você para ser mais um na multidão. Deus nos chamou para sermos discípulos influentes, poderosos, usados tremendamente pela mão poderosa dEle e pela ação extraordinária do Espírito Santo. Talvez você diga: pastor, o que eu quero avançar é salvar a minha família, pastor. Eu quero pregar com o meu testemunho, com as minhas atitudes. Eu quero ganhar autoridade na minha casa. Eu quero realmente fazer uma diferença esse ano, irmão. Se você quer, determine isso no seu coração. Olhe em sua volta e veja quem é aquela pessoa que é o maior exemplo na sua vida. Alguém que pode te ajudar e diga: me ajuda, me ensina, me diz o passo a passo. Eu quero fazer isso. Mas não pode ficar somente num desejo, não, meu irmão. Tem que ter atitude. Uma vida espiritual não acontece por acaso. Um crescimento espiritual não é um acidente, é uma escolha. Escute o que eu estou dizendo. Você não vai crescer espiritualmente desejando. Você vai crescer espiritualmente quando você escolhe isso. Esse homem fez uma escolha naquele dia: eu quero ver Jesus e eu vou ver Jesus. Qual é a escolha que você fez esse ano de 2021 com relação à sua vida espiritual? Porque as suas atitudes mudarão o seu destino, as suas atitudes mudarão a sua vida, meu irmão. Esse homem decidiu e as coisas aconteceram. Segundo lugar, segunda atitude que eu devo ter para mudar minha vida é: seja mais seletivo nos seus relacionamentos. Isso mesmo. Seja mais seletivo nos seus relacionamentos. Versículo 5 diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. O texto diz que ele desce rapidamente. Versículo 7, o pessoal olha assim e diz: Jesus, casa de Zaqueu, aquele ladrão.
Certamente Zaqueu não tinha bons relacionamentos. Certamente Zaqueu não tinha relacionamentos com pessoas que poderiam lhe ajudar espiritualmente a ter uma vida exemplar. Por que eu percebo isso? Porque Jesus foi para a casa dele e as pessoas ficaram chateadas. Por quê? Porque certamente a companhia daquele homem só era com quem não prestava. Só era com pessoas que talvez lhe influenciasse até atitudes que a Bíblia condenava, que a palavra de Deus condenava. Se um outro ladrão fosse e ficasse na casa dele, ninguém iria dizer nada. Se um desonesto fosse para a casa dele, ninguém iria dizer nada. Por quê? Porque era isso que ele era. Mas ele fez uma escolha. Ele queria ver Jesus. E quando Jesus se convida para ir para a casa dele, para a intimidade dele, Jesus está dizendo para Zaqueu: Zaqueu, você precisa ter melhores relacionamentos. Porque Zaqueu não tinha ninguém que lhe desse um bom rumo, uma boa direção para a sua vida. Talvez o que não faltava na vida de Zaqueu era alguém dizer assim: Ei, roubou quanto hoje? Explorou quanto hoje? Extorquiu quanto hoje? Cara, você é profissional. Mas a Bíblia diz que naquele dia Jesus veio para mudar a vida de Zaqueu. Veio para mudar a vida daquele homem. E como é que essa mudança começou? Com uma escolha que ele fez. Eu quero ver Jesus. Talvez hoje à noite você fez assim: rapaz, eu vou fazer o que hoje à noite? Acho que eu vou para a igreja. Vou lá, né? Ver os meus irmãos. Ou você está vindo aqui pela primeira vez e diz assim: eu vou lá conhecer essa igreja. Você sabia que com essa escolha, se você permitir, Deus vai começar uma mudança extraordinária na sua vida. Meu irmão, Zaqueu precisava ter pessoas melhores do seu lado. Talvez você não avance na sua vida porque você só anda com as piores pessoas, ou você só anda com pessoas que não te estimulam a ser alguém melhor. Certamente existiam pessoas que andavam com Zaqueu com interesse naquilo que ele tinha, no dinheiro que ele tinha, na posição que ele tinha. Mas Jesus não tinha interesse em nada que ele tinha. Ao contrário, Jesus foi naquela noite para dar o que ele não tinha. Zaqueu tinha dinheiro, mas não tinha satisfação na sua vida. Jesus, ele foi lá para mudar a vida de Zaqueu, assim como ele quer mudar a minha vida e a sua vida, meu irmão. Escolha melhor as suas companhias. Escolha melhor quem entra na sua casa. Escolha melhor quem conversa com seus familiares. Escolha melhor os programas que você assiste. Escolha melhor os ambientes que você os ambientes em que você vai, que você experimenta. Escolha melhor. Como é que você quer ter um ano diferente se você só anda com pessoas, ou só se relaciona com pessoas, ou só tem coisas em sua volta que não cooperam para o teu avanço? Se Eva não tivesse dado ouvidos à serpente, certamente ela não teria caído em pecado. Se Adão tivesse cuidado melhor da sua esposa, certamente ele não teria caído em pecado.
A palavra do Senhor nos diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Escute uma coisa, meu irmão. Zaqueu mudou a vida quando ele mudou os seus relacionamentos. Quem são as pessoas que te inspiram a ser uma pessoa melhor? Quem são as pessoas que te inspiram a ser o melhor aluno, o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor funcionário, o melhor crente, o melhor discipulador, o melhor líder de célula? Quem são essas pessoas? Porque se você não lembrar de uma delas, é porque você está andando em má companhia. Quando eu falo em má companhia, eu não estou dizendo pessoas ruins, maldosas. Eu estou falando que você precisa de pessoas que somem com sua vida, pessoas que te inspirem a avançar, e não somente pessoas que suguem de você. Seja mais seletivo nos seus relacionamentos. Tem um ditado popular que diz: dizes com quem andas que eu te direi quem és. Um ano termina bem quando as suas companhias, os seus relacionamentos são relacionamentos abençoadores. Às vezes algumas pessoas perguntam para mim: pastor, será que é da vontade de Deus que eu namore com fulano ou com fulana? A primeira coisa que você tem que responder é o seguinte: fulano e fulana amam o mesmo Deus que eu amo? Fulano e fulana servem ao mesmo Deus que eu sirvo? Fulano e fulana me estimulam a estar mais próximo de Deus? Porque senão, fulano e fulana não são plano de Deus na sua vida. Seja mais seletivo. Faça melhores escolhas. Naquele dia, Jesus era o convidado especial que Zaqueu recebeu na sua casa, e tudo mudou. Uma pessoa, ela tem o poder de nos impulsionar e de nos ajudar a estar em uma posição mais elevada, mas algumas pessoas, elas têm um poder de retroceder a nossa vida. Não espere o pior chegar para entender isso. Comece a pensar pelo menos 5 pessoas. Quem são as 5 principais pessoas que eu quero me aproximar esse ano? Que eu quero que me ajude a crescer. Não seja só um desejo, seja uma determinação. Talvez aqui eu já tivesse recebido muitas pessoas erradas na sua casa, mas naquele dia ele iria receber alguém que mudaria completamente a sua vida. Terceiro lugar, queridos, uma outra atitude que nós devemos ter: dê nome àquilo que você precisa mudar. Dê nome àquilo que você precisa mudar. Às vezes a gente diz assim: eu quero que seja um ano com muitas mudanças na minha vida. Mas o quê? Comece a escrever. E comece a orar por isso. Zaqueu diz, versículo 8: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou doando a metade dos meus bens aos pobres, e se algum extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Certamente, a área
mais vulnerável na vida de Zaqueu era a área financeira. Zaqueu, você vai mudar em quê? Eu vou me desapegar. Eu vou deixar de depender do dinheiro. Eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E quem eu extorqui, quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu estava sendo radical nessa área. Porque essa era a pior área da vida dele. Dê nome àquilo que você quer mudar, que é ruim, que é vergonhoso, que atrasa a sua vida. Zaqueu disse: olha, tem coisas que eu preciso deixar, mas tem coisas que eu preciso fazer. O que eu preciso deixar? Eu preciso deixar de extorquir os outros. E o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir o que eu tenho e dar aos pobres e devolver 4 vezes mais quem eu roubei. Há coisas que para esse ano, para que você mude, você precisa deixar algumas coisas e você precisa fazer algumas coisas. Porque senão nada muda. Se você tem um amigo da cachaça, você tem que dizer assim: a partir de hoje eu determino que eu vou deixar a amizade desse amigo da cachaça. Se você se sente tentado por uma amiga no seu trabalho, você vai dizer assim: eu preciso deixar de conversar com fulaninha pelo WhatsApp ou outra rede social. Um dia desse eu vi um vídeo, um cara dizendo assim: como conversar com alguém sem que sua esposa saiba? Eu vou dar logo a dica, minha irmã. O cara estava conversando criava um perfil na OLX, como se fosse vender alguma coisa, e conversava pela OLX. Porque assim, não, se for no WhatsApp ela vai olhar, se for no Instagram ela vai olhar, se for no Telegram ela vai olhar, eu vou aqui na OLX porque ela não vai se importar. Meu irmão, para fazer o que não presta, ninguém precisa fazer faculdade não. Para fazer o que não presta, é assim, ó. Meu irmão, você precisa dar nome a isso. Fica imaginando como foi difícil para Zaqueu fazer isso. Todo mundo sabia que Zaqueu era imprestável na área financeira, enganador, extorquia as pessoas. O dinheiro que ele tinha era um dinheiro ilícito. E ele diz, ele abre o seu coração, ele coloca para fora os seus podres, e ele fala para Jesus: eu quero mudar isso na minha vida. Porque a área horrível que existe na sua vida é a área que você precisa ser mais radical. Porque se você não for radical, meu irmão, e quando eu falo radical não é somente uma atitude, é uma atitude com oração, é uma atitude com dependência, é uma atitude com direção do Espírito Santo. Porque se for somente a força humana, você segura um pouquinho, mas depois você cai. Por que Zaqueu abriu o coração, escancarou mesmo e disse: olha, é isso que eu preciso mudar? Porque quando Zaqueu ele verbaliza diante de todos, ele assume um compromisso. Escute uma coisa, meu irmão. Muitas coisas na minha vida mudaram, porque eu precisei verbalizar isso com alguém que era uma autoridade espiritual na minha vida. Eu lembro de um momento que eu sentei com um discipulador e eu falei assim: ó, eu estou com tanta vergonha, mas eu preciso abrir meu coração com o Senhor. E eu falei: olha, estou fraco nessa área.
essa pessoa, ela diz assim: olha, eu tinha uma grande admiração pela sua coragem. E aquela pessoa, ela me ajudou a vencer isso. Ele fala: eu preciso devolver quem eu roubei, eu preciso dividir. Ele deu nome. O que é que precisa entrar no seu caderninho hoje? Eu preciso deixar de trair a minha esposa. Eu preciso deixar de roubar a minha empresa. Eu preciso deixar de ser falso com fulano. Eu preciso, e você vai escrever. E vai dizer: Senhor, me ajude a vencer isso aqui, Senhor. Se você tem um discipulador, você tem alguém que você abre o seu coração, chega para essa pessoa e diz assim: olha, me ajude a vencer isso aqui. Ah, pastor, e se essa pessoa falar para outra pessoa? Infelizmente tem pessoas que podem fazer isso. Mas pelo menos aqui na igreja a gente estimula que, não somente estimula, mas a gente orienta muito fortemente que não faça isso. Mas se fizer isso, quem perde mais essa pessoa? Porque quem está comprometido com a mudança é você, meu irmão, minha irmã. Um ano diferente começa com atitudes que mudam a nossa vida. Esse homem começou com o desejo de ver Jesus. E naquele momento, ele se tornou publicamente a prova viva de alguém que iria experimentar algo novo na vida dele. Meu irmão, talvez você veja assim: eu queria, pastor, que o senhor me desse uma palavra de bênção hoje, que esse ano fosse o ano que eu vou estourar financeiramente, que eu vou prosperar, que eu vou conquistar um monte de coisa. Eu creio também que isso pode acontecer. Mas esse ano, querido, é um ano de concertos radicais nas nossas vidas. É o ano, querido, de fome desesperada da pessoa de Jesus Cristo. Você já experimentou um momento que você estava com muita fome? Aquela fome que você quer comer qualquer coisa. E você, meu Deus, que fome que eu estou, e você faz de tudo para ter um alimento ali na sua mão. Esse é o ano dessa fome extraordinária de Jesus. Esse é o ano, querido, da gente olhar quem está em nossa volta e fazer uma seleção. Quem são as pessoas que eu preciso me afastar, e quem são as pessoas que precisam estar mais próximas de mim? O que é que eu quero esse ano, e quem é que eu vou pegar no pé para me ajudar? Qual é o bichinho de estimação chamado pecado que continua na sua vida? Pecado não é algo para criar, não, meu irmão. Pecado não é algo para esconder. Pecado é algo para deixar. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda a injustiça. O Senhor também diz: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. O salmista Davi, ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos envelheceram.
pelo meu constante gemido de dia e de noite. Aí ele tomou uma decisão. Mas quando eu confessei, eu comecei a ouvir cânticos de livramento. Ei, meu irmão, partiu 2021, mas partiu 2021 fazendo as escolhas e tendo as atitudes certas. Talvez o diabo estava dizendo aí para você: tá vendo? Tá vendo que você não vale nada? Talvez o diabo está dizendo para você: tá vendo que você não tem jeito? Talvez o diabo está te acusando agora todas as coisas erradas que você já fez na sua vida, de todos os pensamentos errados que você teve e continua tendo. Talvez o diabo está dizendo assim: tá vendo? Você poderia estar em tal lugar, você poderia não estar assistindo esse culto, mas você foi assistir, poderia dormir essa noite sem essa. Ei, meu irmão, quando Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa porque eu vou para a tua casa. Jesus não estava dizendo: Zaqueu, desce depressa porque hoje eu vou para a casa do homem mais perfeito da face da terra. Jesus não estava dizendo: Zaqueu, desce depressa porque eu sei que você não tem, é todo certinho, não fez nada de errado. Não, Jesus sabia quem era Zaqueu. Jesus sabia que ir para a casa de Zaqueu colocaria em risco o seu nome. Mas Jesus, ele fez uma escolha. E a escolha que Jesus fez naquele dia para mudar a vida de Zaqueu é a mesma escolha que ele faz hoje para mudar a minha e a sua vida. E Jesus está dizendo para mim e para você: faça uma escolha agora. Faça uma escolha já. Não passe desse domingo uma decisão que você precisa tomar. Decida me buscar desesperadamente. Decida buscar se envolver comigo desesperadamente. Decida ter Jesus no seu coração, queridos, o mais rápido possível. Decida selecionar melhor quem anda com você, o lugar que você frequenta, as pessoas com quem você conversa. Selecione melhor essas pessoas e confesse os seus pecados. Abra o seu coração para o Senhor, entregue-se a Ele. A Bíblia diz que quando Zaqueu fala a pior área da sua vida, quando Zaqueu coloca para fora o seu podre, quando Zaqueu fala aquilo que mais lhe envergonhava possivelmente, a palavra do Senhor diz: hoje, não ontem, mas hoje, Jesus disse: houve salvação nessa casa. Enquanto o diabo nos acusa, quando nós confessamos os nossos pecados a Jesus, Jesus celebra a vitória sobre os pecados, Jesus celebra a vitória sobre o mal, Jesus celebra a vitória sobre as nossas vergonhas, porque a palavra do Senhor nos diz que quando Ele subiu, Ele foi cravado naquela cruz ali. Ele não foi para cumprir uma ação religiosa, Ele foi por amor. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ei, meu irmão, Deus amou Zaqueu de tal maneira, Deus amou Mauro de tal maneira, Deus amou você de tal maneira, que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio sobre a terra para mudar a minha vida, para mudar a sua vida. E eu quero, querido, do fundo do meu coração, que aquela decisão que eu tomei há muitos anos atrás, você tome hoje. Você faça a melhor escolha da sua vida hoje. Você entregue a sua vida a Jesus hoje. Você confesse os seus pecados hoje. E você selecione bem as pessoas que vão caminhar com você hoje. Vamos celebrar o Senhor de todo o nosso coração.